graça do Senhor Jesus, amados. Chegou a hora de mais um devocional com o pastor Antônio Carlos. Shalom, queridos, a graça e a paz da parte de Deus, Pai nosso e de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos aqui no Salmo 51, com o tema 3 pedidos de Davi. Meus irmãos, ao longo de sua vida, o rei Davi fez o que era agradável ao Senhor. Exceto no caso de Urias, o heteu. Meus queridos irmãos, esse Salmo 51 é o quarto salmo penitencial e também a oração que Davi fez após o profeta Natã confrontar os seus pecados. Esse salmo também trata-se do primeiro de 15 salmos consecutivos no livro do segundo livro de Salmos atribuído a Davi. Em sua oração, Davi expressa 3 pedidos centrais. E o nosso tema de hoje é o primeiro pedido: lava-me. Mas antes de chegarmos nesse tema propriamente dito, quero aqui fazer um pedido para você. Se você não é inscrito em nosso canal, vá lá e se inscreva. Se inscrevendo, aperte o sininho ali para você receber a nossa devocional logo de manhã bem cedo. E também, meus queridos, curta esse vídeo para que ele haja relevância na plataforma do YouTube. Vamos ao nosso tema de hoje. Lava-me, é o primeiro pedido de Davi. Livro de Salmos 51, versículo de 1 ao 7, diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que não sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Meus irmãos, o que temos aqui? O pecado, meus queridos, é para o ser interior aquilo que a sujeira é para o corpo. De modo que era apropriado Davi se sentisse sujo por causa do que havia feito. O que ele fez? Meus irmãos, ao cometer o adultério e homicídio, Davi havia atravessado a linha instituída por Deus em sua lei. Ele transgrediu a lei. Chama-se transgressão. Ele também havia errado o alvo determinado por Deus para ele. Isso é pecado. Davi havia transgredido, havia pecado. E terceiro, ele também havia cedido à sua natureza pecaminosa e pervertida, significa iniquidade. Em outras palavras, Davi havia se rebelado intencionalmente contra Deus. E de acordo com a sua lei, com a lei de Deus, não existia sacrifício de expiação para esses pecados deliberados. Só restava Davi apelar para a misericórdia e a graça e o amor de Deus. E eu quero aqui apresentar essa misericórdia em 3 pontos. Primeiro, tem um verbo chamado apagar. Sabe o que ele significa? Refere-se a uma dívida ainda que deve ser paga. Davi apela para que Deus pague uma dívida que ele não poderia pagar. Muito cara. E isso o Espírito Santo
Isso Deus, melhor dizendo, nos deu a condição quando enviou Jesus Cristo aqui na terra para pagar as nossas dívidas. Segundo Davi, ainda falando de misericórdia, Davi fala sobre lavar, diz respeito à contaminação decorrente a tocar algo imundo ou de alguma enfermidade. Davi se sentia sujo, imundo, e só Deus poderia lavar ele. Terceiro, purificar. Esse purificar está associado a lavar roupas impuras. Na sociedade israelita, irmãos, daquela época, lavar e trocar de roupas, o lavar ou trocar de roupas, era um modo de marcar um recomeço. Na vida, Davi estava procurando isso, um recomeço. Eu caí aqui, Deus, eu quero recomeçar. Sem dúvida, Davi havia pecado contra Betseba e Urias. Ele errou contra essas duas pessoas. Mas a sua maior responsabilidade é para com o Senhor, que havia dado a lei ao povo. Os israelitas, temente a Deus, irmãos, eles consideravam que todos os pecados eram, antes de tudo, uma ofensa contra o Senhor. E isso também deve ser o comportamento cristão. Davi, ele reconheceu seus pecados abertamente e defendeu a justiça do Senhor. Meus queridos, além disso, Davi confessou que não era apenas um pecador por opção, mas também por natureza. Então, Davi era um pecador por natureza? Sim. Mas eu preciso explicar o que significa isso. Primeiro, sua declaração não dá a entender que o sexo no casamento era pecaminoso. Não. É porque ele praticou sexo no casamento que era pecaminoso. Não, muito pelo contrário, ele adulterou. Segundo, sua natureza decaída era hereditária, ou seja, mas isso não era uma desculpa para ele desobedecer. Eu gosto muito dessa ideia. Nós não temos nenhuma dívida para com o pecado. Ele não é o nosso Senhor. Essa questão Davi pecou por natureza, ela mostra apenas que o rei era um homem como qualquer outro. Ele era uma pessoa pecaminosa. Meus queridos, ele era um homem natural. Ser uma pessoa pecaminosa não significa que a gente não pode fazer coisas boas. Ou também, e que se as coisas boas nos dá a condição de ser filho de Deus. Meus irmãos, Davi conhecia a verdade da palavra de Deus e amava, mas havia deliberadamente mentido a si mesmo. Sabe o que foi que Davi disse? Vou ficar calado. 1 ano ele segurou. Eu posso escapar impune. Quase 1 ano ele escondeu isso. Posso escapar impune. O povo também, meus irmãos, havia tentado mentir a Deus. Meus queridos, ele procurou encobrir o seu pecado durante quase 1 ano, como disse, mas Deus não permitiu que seus filhos sejam bem-sucedidos em seus pecados. Sempre Deus escancara, aqui, ó, você fez isso. Agora, o rei pede que, de verdade, que haja sabedoria no seu íntimo. Versículo 6 ele diz: lá no seu ser. Versículo 7 diz: lava-me com isopo. Isopo era um arbusto com arte cheia de pelos, que poderiam ser mergulhados num líquido e usado pelos sacerdotes para aspergir o sangue e a água sobre o que precisava ser purificado,
cerimonialmente. Hoje nós somos, os cristãos de hoje, são purificados pela obra realizada por Jesus Cristo na cruz. Tudo isso que Davi está pedindo, tudo isso é de graça. E quem dá é Jesus. Basta apenas você abrir seu coração e parar de lutar contra a sua carne. Por mais que você faça uma coisa boa, você não vai ter condição de ser filho de Deus, a não ser que Jesus pague seu pecado. A nossa dívida é muito grande, só Jesus pode fazer isso. Nesse dia de hoje, querido, coloque seu coração nisso, pense nisso. Pense em dizer sim para Jesus e recomeçar uma boa vida com Ele. Tenha um bom dia e uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. Shalom.